Boa tarde, gente. Estamos aqui com Dica, né? Mais conhecido como Dica, porque o nome dele original e oficial na certidão de nascimento é Thiago Santos Drummond. E vamos bater um papo hoje como é que foi a vida dele, onde é que ele nasceu, né? Ali, que ano que ele nasceu, como foi a vida dele na infância, junto com a música, né? Fazendo esse gancho pra música. Vamos falar um pouco sobre a vida desse artista, né? Que é cantor, compositor e nada mais, nada menos do que local. Bom, eu gostaria de saber um pouco onde você nasceu, que ano você nasceu, um pouco de sua trajetória até chegar na música. Eu nasci em 2001, na capital baiana, Salvador. E desde que eu nasci, eu tive sempre um pouco dessa veia de arte. Meu pai, ele sempre foi artista plástico e sempre me inseriu muito no desenho e de cultura. Eu acho que ele é um dos culpados por eu gostar muito de música e, na verdade, escolher a música como a única opção maior de sonho da minha vida. Então, desde guri que eu tenho esse caminho traçado pra música. Aí, quando deu uns 10 anos, meu pai me apresentou os discos de rock and roll e acabou com a minha vida. Quantos anos você escolheu o primeiro instrumento musical, assim, que você olhou e pensou, vou tocar esse porque eu tive mais proximidade, ou eu gostei mais da melodia, da sonoridade? Bom, minha tia-avó, quando a gente passou a morar, e meu pai mora até hoje na casa da minha tia-avó, que é uma casa da família, ela tinha mais ou menos uns 90 anos quando a gente foi pra lá. E tinha um violão de Giorgio, que tinha mais ou menos uns 80 anos, 70 anos, já guardado no canto lá. E um certo dia eu descobri esse violão. Eu devia ter uns 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade. E aí eu descobri esse violão e foi na mesma época que meu pai apresentou Que País é Este pra mim, aquele disco do Legião, sabe? De 87. E aí eu comecei, eu falei, velho, eu quero fazer isso. E eu comecei a pegar o violão dela escondido, que meu pai não deixava eu pegar, porque era um violão muito caro, muito antigo. E tava já meio deteriorado, E também tinha valor sentimental, né? Então você poderia deteriorar mais ainda. Um moleque que já quebrava tudo dentro de casa, já andava de skate, me ralava, aquela onda, então... Aí acabou que eu comecei a me apaixonar pelo instrumento, velho. E pegando a música dos Beatles, que ele comprava também, eu ficava com rádio no começo da casa, assim, com rádio, tentando pegar a música no violão, sacou? Quem foi sua maior inspiração, assim, na música? Que você escutava e você pensava, pô, eu quero ser que nem esse cara, ou então eu quero chegar onde esse cara chegou, eu quero tocar dessa forma. Sim, eu tive muitas fases. O primeiro ídolo foi Renato Russo. Sabe? Acho que de todo mundo, né? Quase todo mundo. O primeiro e o segundo foi Cazuza. E aí depois, quando conheci o grunge, aí Kurt Cobain, Ed Vedder, esses caras tudo aí. Sim. E depois quando eu conheci de fato a melhor música do mundo, que é a música popular brasileira, e Milton, Gal Costa, essa galera toda que até hoje meu coração bate muito forte. E eu acho que na verdade os atuais são esses. Só começa muita gente, é muita coisa mais clara. Quantos anos você tinha quando você formou a primeira banda? E o nome dela? E como é que você chegou nesse consenso com os membros, né? De tipo assim, vamos chamar tal pessoa. Vergonhinha, né? Um pouquinho de vergonha nesse momento agora, porque minha primeira banda eu tinha 15 anos de idade. Não, minto, eu tinha 12 anos de idade. Fui bandinha de escola, a gente ouvia Rebelde, um negócio feaço, velho. Mas eu já ouvia Legião e a galera ouvia mais essas coisas pop. Mas eu ouvia Legião, eu queria fazer punk rock. E o nome da banda era Young Revolution. E depois se tornou Inércia, porque eu tava na época de aprender sobre a lei de inércia, sabe? E aí eu botei o nome da banda de Inércia. Mas não teve nada, só foi tipo a gente se juntar pra tocar, 3 caras tocando violão. Mas isso foi importante porque a gente desenvolveu técnica, né, no violão. Eu comecei a aprender a tocar violão e gostar mais, sabe? E uma das pessoas que eu aprendi junto foi a Edson, que no futuro a gente formou a banda que me impulsionou mais ainda pra música, né? Pro lado da música, que foi a segunda lote mais tarde. O nome da primeira banda era esse, Young Revolution, né? Isso, desculpe, e de fazer show foi Contratempo. Nome mais feio ainda. E assim,
Qual era a faixa etária de pessoas da banda, dos membros, assim? Da Young Revolution a gente tinha uns 12 anos, 13 anos mais ou menos. Criança, velho, criança já apaixonada por música, né? Mas Não tinha nem aquela guitarra ainda, aquela bateria. que nada. Era velho, tudo violão que mesmo. Nada, que nada, não tinha nada, era tudo violão e pensando em um dia ter e tocar, sabe? Mas ainda bem que as coisas foram acontecendo, né? Eu não desisti. Aí, Sim. até hoje eu tô aqui nessa trilha, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre a banda que quando eu te conheci. Que foi ali que eu pude saber mais do seu trabalho, né? Da forma como você tocava. Conhecer mais sobre as músicas que vocês... os estilos de vocês, né? Ali naquela época. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa época. Da segunda lote? Não, da... Fauna. Pronto. A Fauna foi quando, em 2020, eu e Gabi, a gente ficava se comunicando. Velho, a gente tem que fazer uma banda. Minha banda tinha acabado, o segundo lote já tinha dado muita besteira. E aí, eu e Gabi, a gente ficava se comunicando. Velho, vamos fazer alguma coisa. Aí a gente, um certo dia, se juntou e acabou fazendo um projeto. Chamou um cara aqui, outro ali, pá, e rolou. E aí a gente tava assim, querendo procurar um nome, né, e tal, e Gabi falou, velho, tem uma banda antiga que o nome era Fauna. Na mesma hora eu falei, velho, porque tipo, o cabelo grandão, me sentia um animal em cima do palco, gritando, tocando, pulando, parecendo maluco, sabe? Porque eu sempre gostei disso, eu não gosto de ficar parado, e eu sempre fui muito hiperativo. E aí Fauna, velho, eu e o Gabi, a gente deu esse start pra essa banda aí, que foi um tempo muito bom, a gente tocou muito, em muitos lugares, a gente tava já tendo um reconhecimento quando a gente se separou. Acho que... Mas foi muito importante, até hoje é muito importante pra mim. Saudades. Qual que era o estilo mesmo da banda? Tipo assim, vocês mesclavam entre quais estilos musicais? A gente misturava muito. Era hard rock, tinha muito hard rock, tinha muito stoner, né? Stoner. Tinha muito também... A gente misturava muita coisa de MPB. E tinha baião também, velho. A gente tinha uma música chamada Baião, na verdade. Então a gente misturava forró, ritmos clássicos brasileiros e muita coisa internacional também, grunge, né? Mas era rock and roll, né? No final de tudo era rock and roll. Baião é rock and roll pra caralho também. Então... Agora vamos puxar o gancho pro mais, né, esperado momento do dia, que foi o Projeto Solo, né? Como surgiu... queria que você falasse um pouco como surgiu o nome, né, primeiramente. E como que surgiu esse nome Menino do álbum, que eu fiquei assim, gente, por que menino? Porque eu sou um moleque, velho. Até hoje eu tenho 23 anos. Óbvio, eu sou um adulto, mas eu sou um moleque de coração menino, sabe? E eu acho que eu queria que as pessoas se identificassem também, que como um menino, ele tem muita coisa para aprender, muita coisa para dar pro mundo também, sabe? As crianças são as coisas mais importantes do mundo para mim, entendeu? Então, eu trabalho com crianças, né, desde muito novo, e até hoje eu venho trabalhando com crianças. E eu me identifico muito com elas, sabe? A ingenuidade e a gente aprende muito mais com elas do que a gente querer ensinar elas. Então, é isso, o menino de descobrir o mundo, saber que o mundo não é só essa tristeza, essa loucura que ele é, sabe? Mas também o álbum tem muitas coisas para se refletir também, né? É isso, me contando um pouco da minha história, mas não só a minha história, porque eu não gosto muito desse lance de ego, de escrever uma música falando só sobre mim. Eu acho que até essas músicas que você traz no álbum, pode até, tipo assim, olhar, as pessoas começaram a se identificar com aquilo, né? De tipo assim, poxa, eu ouvi essa melodia aqui, eu ouvi essa letra aqui, me lembrou uma época e tal, da minha vida, né? De fato, e também não só isso, bota pra gente refletir, porque música pra mim é muito mais reflexão do que só escuta, né? Sim. A gente que compõe, né? A gente faz nossa própria música, a gente compõe, escreve melodia e tudo mais, né? Junto, tem muito disso, né? A gente bota não só experiências da gente, mas experiências dos outros, né? Da nossa vida. Sim. E desculpe, você perguntou sobre nome Dica, né? Sim, nome Dica. O nome Dica surgiu antes mesmo de mim, né? Porque antes de eu ser artista e tudo mais, porque meu pai que me deu esse nome. Eu me identificava mais como Dica do que com Thiago. Meu pai me chamava de Thiago e eu já sabia que ele tava bravo comigo. Aí eu já não gostava, eu odiava quando ele me chamava de Thiago. Ele nunca me chamava de Thiago, sacou? Até hoje é Dica, então eu escolhi colocar esse nome, esse nickname, esse apelido. Mas é meu nome, velho. Meu nome é Dica.
sacou? Não é porque... Eu não escolhi um nomezinho bonitinho. Não, meu nome é Dica. É Thiago, mas é Dica também. Sim. Tenho 2 nomes. Era o... Como é que a gente chamava na época da ditadura? Era o... Nome de guerra. É nome de guerra. É meu nome de guerra. É porque... Ah, não, é pseudônimo. Pseudônimo. Meu pseudônimo, exatamente. Agora eu quero falar um pouco mais sobre a Jardinais. É, a música que vai ser lançada, né? Sim. Essa loucura aí. Essa música que tem várias inspirações, que tem muito a ver com o que a gente tá aqui, né? Tem muito a ver com terra. Sim. É muito misteriosa essa música. Não sei se você entendeu a letra, se as pessoas vão entender a letra, se eu entendo a letra. Eu já não entendo mais nada. Eu faço a letra e é numa tacada só. Eu escrevo, aí eu olho e falo, vai ser essa daí. Aí eu já não entendo mais ela, já não consigo entender no outro dia. Eu falo, mas escrevi sobre o que parada, velho. O que se passou na minha cabeça? Inclusive, eu te perguntar isso. O que se passou na sua cabeça pra você gravar Jardinais? Primeiro que essa palavra não existe. Eu procurei no dicionário, juro por Deus, eu procurei no Eu dicionário. também procurei. Não existe. Tem 2 palavras que eu inventei nessa música, né? Sabiúras e Sim. Jardinais. Agora me pergunte o que é sabiúras. Eu não sei o que é sabiúras. Jardinais tem a ver com jardim, né? Jardinais, não Sim. sei. Mas assim, brincadeiras à parte, a música ela tem uma analogia com o amor, né, velho? Não só com o amor, mas tem uma pitada de esperança também sobre a vida, né? Sim. Quando tem um trecho da letra, né, que é: ouvirão das janelas, sacadas e portões, sabiás, sabiúras, florindo jardinais. Tem a ver com a gente levantar essa bandeira de esperança, né, no mundo que vai ser mais radiante, né? Sim. Tá tudo muito Isso aí cinza. também é um pouco ali da gaiolinha, né? Porque Da tá zona tudo... de conforto. Que às vezes eu pensei na música, nessa parte da música, eu pensei assim, bom... Inclusive nessa parte lembra muito de Djavan. Sim. E eu pensei assim, é como se a gente estivesse numa bolha, né, numa gaiola, e aquela fosse a zona de conforto, e a gente não quer sair dela, e às vezes quando a gente sai dela, a gente vê um mundo que a gente não sabia que existia. Exato. É que nem aquele conto do mito da caverna, me lembrou muito disso. Sim. Tem a ver com isso também, na época que eu tava pensando algumas coisas e tal. Eu fui morar no interior, eu fugi um pouco desse lance da cena cultural, da urbanização, da cena cultural de Salvador, sacou, do caos de Salvador. Sim. Tanto que eu chego hoje aqui, eu já não entendo mais nada, e sendo morador de Salvador há 23 anos, sacou, eu já não consigo entender muito bem o que acontece nessa cidade. Então, eu tava num momento mais introspectivo, né? Essa música fala sobre coisas de amor, fala sobre esperança e algumas coisas que eu não sei também, velho. Acho que a gente escreve música pros outros interpretarem mais do que a gente próprio interpretar, Sim. sabe? É que nem uma tela pintada no museu. A gente tá ali olhando e cada um interpreta de um jeito. As minhas músicas são assim, eu não escrevo pra mim, eu escrevo pros outros. Sim. Sacou? Mas é isso, Jardinais. E como foi assim, pra você montar a melodia? Montar a melodia dela. O que é que te inspirou assim? Você pensou assim, eu preciso usar essa batida, esse ritmo? Começou com o Djavan. Eu tava ouvindo, eu sou muito fã do disco Lilás, Djavan de 84. E nesse disco tem algumas músicas que me inspiraram a fazer essa música. Pelo menos a batida da música e a forma que eu mixei ela. Tem um reverb mais anos 80, notista, sabe? E tem uma pegada mais funkeada dos anos 80 também. E tem uma música específica chamada Infinito, que na verdade eu peguei não a batida da música, mas eu me inspirei muito no tipo de batida pra Jardinais, né? Que é o esse 4x4 meio padrão. Sim. E aí eu fiz. A melodia foi muito rápido. Eu nem me lembro muito bem, mas tem um vídeo no Instagram que eu postei assim que eu fiz a música. Aí eu gravei logo e postei. Acabei de fazer essa música, aí eu toquei. Sacou? Foi a primeira versão dela. Eu não me lembro muito bem. E a escolha do nome foi como? Jardinais, assim? Foi mais pela forma, pelo refrão? Sim, eu escrevi a letra inteira. Aí eu fui pro refrão. Aí chegou na hora do refrão, eu criei isso. Aí eu gravei. E aí eu fiquei cantarolando, o que pode ter aqui? Aí saiu Sabiúras, não sei o que, e depois saiu Jardinais no final. Aí depois eu falei, lendo a letra, vou dar que nome pra isso aqui? Eu falei, Jardinais.
um nome que eu inventei, né? Então é isso, galera. Encerramos por aqui. Antes disso, ele vai tocar um pouquinho pra gente, né? Claro, você não pode sair daqui sem tocar pra gente um pouquinho dessa música. Pronto, agora. Deixa eu só pegar o violão. Talvez um dia, na verdade, eu não tenho gosto por essa dor que dói meu cantar. Se é noite ou dia, não me importa essa terra que nunca foi minha e nem será. Mas fui eu que dei de cuidar, já nem sei que amor é esse. Quando me rego não dá vontade de crescer outra vez um jardim daqueles. Eu tô com fome, não tenho o que colher. Ouviram das janelas sacadas e paixões. Sabias, sabiuras, florindo jardinas. Ouviram das janelas sacadas e portões. Sabias, sabiuras.